Pessoal, boa noite. Live da Clínica IMEC. Então, a gente faz uma live mensal para quem é candidato à cirurgia, com a gente ou com outros. A ideia é tirar as dúvidas. Então, eu, José Rubens, cirurgião, a Karina Fernandes, cirurgiã, o Ilamar, a fisioterapeuta, a Cíntia, nutricionista, a Sônia, psicóloga. Então, uma equipe que está junta aí há mais de 15 anos, só tratando de cirurgia bariátrica. Mande as dúvidas para a gente. A gente está com uma equipe de retaguarda aqui, está a Dulci, que é a nossa gerente, que vai pegar as perguntas, passam para a gente e a gente vai tentar responder tudo online para vocês. Vou chamar aqui a Karina, vamos falar alguma coisa sobre as duas cirurgias principais. Ela vai falar um pouquinho sobre sleeve, depois eu vou falar um pouquinho sobre o bypass, tá? E depois disso aí, todo mundo aqui vão fazer as perguntas que vier chegando e mais algumas que a gente recebeu antes na caixinha de perguntas, vão passar para o pessoal da equipe. Karina, então fala um pouquinho do sleeve para nós. Bem, primeiramente, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live, né, de esclarecimento de dúvidas dos pacientes que irão fazer a cirurgia bariátrica ou estou pensando aí nessa possibilidade para uma nova jornada de vida. A gente vai começar hoje realmente a nossa live de uma maneira diferente. Eu vou explicar uma das técnicas que a gente faz, que é a gastrectomia vertical ou sleeve gástrico, e o Dr. José Rubens vai falar um pouquinho depois sobre o bypass. O sleeve, que em inglês chama manga de camisa, é um estômago que a gente deixa no formato vertical. Eu vou explicar para vocês um vídeo ilustrativo, até quem é paciente nosso, né, doutor, ele já passou em consultas conosco presenciais ou online, já conhece esse videozinho. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que daí eu consigo explicar a cirurgia com mais detalhes. Na cirurgia do sleeve, como vocês podem ver, essa é a nossa anatomia normal. Quando a gente se alimenta, nosso estômago ele é todo preenchido por líquido, pelo nosso alimento. Qual que então que é a proposta do sleeve gástrico? A gente vem com um grampeador e nós cortamos então o estômago na vertical. Após o grampeamento, essa parte à direita que vocês estão vendo é retirado, por isso que ela vai embora, diferente do bypass que é desviado, na técnica da gastrectomia ele é retirado. E o alimento, a partir daí, como que vai funcionar essa nova anatomia? O alimento vai seguir o seu caminho natural, como vocês podem ver aí, por esse líquido azul. Como vocês podem ver, ele faz o seu caminho natural, não tendo desvio intestinal, que é até uma pergunta muito típica, né, para quem vai fazer gastrectomia vertical. Por não haver desvio, o paciente, teoricamente, não precisa tomar vitaminas para sempre, né? A gente faz o uso do polivitamínico aí nos primeiros 2 anos, normalmente, e depois a gente fala que é discutido caso a caso. A técnica da gastrectomia vertical é uma técnica mais recente do que o bypass gástrico. Claro que ela também não é tão novinha assim, ela já tem bastante tempo de história, mas o bypass já é quase um avô, né? Ele já tem bastante história aí no mundo. A gastrectomia vertical, ela é muito bacana para os extremos de idade, e ela, aqui no Brasil, apesar da gente fazer mais bypass que sleeve, mas nos Estados Unidos o sleeve gástrico, por exemplo, já ultrapassou o bypass. Então, é uma cirurgia que a gente vem fazendo cada vez mais e com ótimos resultados. A única coisa que a gente tem que se alertar em relação ao sleeve é em relação ao refluxo gastroesofágico. Pacientes que têm refluxo, normalmente a indicação é de bypass e não de sleeve. Então, essa é a dica que eu queria falar a respeito do sleeve, mas eu quis falar bem resumidamente. Eu vou voltar à tela. Vocês estão me vendo aqui novamente? Sim. Ótimo. Perfeito. Pronto, doutor, agora eu vou deixar você para falar um pouquinho sobre o bypass. Sleeve e bypass, né? Então, como a Karina falou, as duas técnicas são as mais realizadas no mundo todo. Sleeve mais nos Estados Unidos, no Brasil, mais bypass. Eu vou falar um pouquinho do bypass para vocês. Bypass é a cirurgia mais realizada no Brasil, então ela tem um efeito metabólico muito grande. Então, para quem tem diabetes, hipertensão, algum quadro metabólico, ela é a melhor. Como a Karina falou, o sleeve não tem uma tendência ao refluxo, e o bypass sara o refluxo. Se alguém que se incomoda, tem refluxo, azia, queimação, na endoscopia, evidenciou refluxo, tem que tomar medicação, o bypass é a melhor. O bypass é um pouquinho mais potente. Então, para quem tem mais peso, talvez o bypass seja melhor. E como é que é o bypass? Bom, esse aqui é o estômago, todas as cirurgias, nível bypass, anestesia geral de 1 hora, 5 a 6 furinhos, tipo lipoaspiração, coloca uma ótica, vai ver no monitor HD, coloca as pinças e opera. Pelo fato de ser no monitor HD é muito seguro, pelo fato de não ter corte, a recuperação é rápida. E o que a gente faz no bypass? A gente faz um corte aqui na parte superior, deixando o estômago pequeno, fica 5% no trânsito intestinal, e o restante fica de lado. Diferente do sleeve que a Karina mostrou, que sai
aquele segmento lateral, aqui fica o estômago. Essa cirurgia, teoricamente, é reversível. Porque tá as duas partes aqui, daria para juntar através de uma outra cirurgia. Não é importante porque ninguém vai querer reverter, mas tem gente que chega e fala, eu quero uma cirurgia reversível. Ela é reversível. Daí a gente desce, nós temos 4 a 7 metros de intestino, 1 metro para baixo a gente faz um corte, estamos desviando só 1 metro do 7, mexe pouco na absorção, e a gente leva esse segmento para receber o alimento aqui em cima. E a outra parte, a gente junta em Y, faz uma costura aqui. Olha como parece Y. Um braço aqui, o outro braço e a perninha para baixo, né? Então, por isso que essa cirurgia chama bypass gástrico, desvio gástrico em Y. Por quê? Com 2 cortes, um corte aqui, outro aqui, subindo essa parte, nós diminuímos o estômago e desviamos o intestino no formato de Y. Depois que operou, com um pouquinho que come da saciedade, primeiro mecanismo, né, de emagrecer, o estômago está menor, a comida chegando mais rápido no intestino, libera um hormônio chamado GLP-1, que tira a fome, 1 ano sem fome, até o corpo se adaptar. É esse hormônio que melhora a diabetes, previne a diabetes, leva à remissão, melhora a gordura do fígado, melhora o colesterol. Então, ele tem um efeito metabólico muito grande. Então, esse é o segundo mecanismo de emagrecer. Apesar de chegar mais rápido no intestino, não costuma mudar o ritmo intestinal. E a comida vindo por aqui, ela não passa nesse segmento, então absorve um pouquinho menos, que é o terceiro mecanismo. Essa parte de diminuição da absorção não tem no sleeve. Essa é a parte boa e a parte ruim do bypass. Boa porque emagrece um pouquinho mais, ruim porque absorve um pouquinho menos. Mas nenhuma das duas ali. E esse pedaço que ficou do lado, conforme a comida chega no estômago pequeno, por estímulo hormonal, estimula aqui produzir enzimas, ácidos, sucos digestivos, que é esse amarelo que tem por aqui. Aqui, junto os dois, digestão normal, continua tudo funcionando. Refluxo, né? A gente falou que essa cirurgia previne o refluxo. Refluxo é voltar o líquido ácido aqui do estômago para o esôfago. Antes a gente tinha tudo isso de ácido. Agora a gente tem só esse pouquinho, porque todo o restante do ácido, né, esse amarelo, vem aqui para baixo e não chega a refluir. Então, esse é o bypass gástrico, tá? Então, a cirurgia mais realizada no Brasil. Bom, então agora vamos fazer uma perguntinha para cada para cada uma das pessoas aqui, conforme com a primeira pergunta. Então, Willa, teve uma pergunta aqui, Tati Carrilho, teve 2 até aqui, quanto tempo depois da cirurgia bariátrica que eu faço uma cirurgia plástica? Quanto tempo pós-bariátrica, né? E a outra pessoa aqui também fez a mesma pergunta aqui. É necessário fazer a cirurgia plástica? Como é que é isso? Olá, boa noite a todos. Bom, o ideal para se fazer as correções é esperar que o peso ele esteja estável. Isso significa que vai acontecer ao redor, né? Se o paciente ele fizer a correção antes desse tempo, ou seja, completou 1 ano, já atingiu um certo peso. Eu já posso operar? Oi, tá falhando? Mas parece que endireitou agora, tá? Oi? Então, assim, se a pessoa, ela resolver, né, se o paciente resolver fazer a plástica com 1 ano e não aguardar que o peso ele esteja estável, que significa 1 ano e meio, ele corre o risco de perder o resultado. Por quê? Se fizer esticar a pele e continuar emagrecendo, significa que no final do processo ainda vai. Então, o resultado estético ele pode não ser favorável. Ok? Consegui? Passou? Passou sim. Cíntia, teve a Jess Avelar, ela perguntou, estou no pré-operatório, tem algum procedimento para diminuir a queda de cabelo pós-cirurgia? Bom, boa noite. Vamos lá para mais uma live. E essa é a pergunta que sempre aparece, o cabelo, né? Então, o que é importante a gente lembrar? Fazer o uso de vitamina agora para queda de cabelo não vai prevenir a queda pós, né? Então, assim, se você hoje já tem uma queda de cabelo mais intensa, muita gente passou aí pelo Covid, tem aquele eflúvio que acontece depois do Covid, a gente já tenta tratar um pouquinho antes para recuperar um pouquinho desse cabelo. Mas usar vitamina hoje para o cabelo não significa que o cabelo não vai cair depois da cirurgia, né? Então, lembrando, é comum o cabelo cair a partir do 3º, 4º mês do pós-operatório e vai até o 7º mês. Ninguém vai ficar careca por causa disso, mas devido à dieta mais restritiva, a perda de peso mais acelerada, nos primeiros 2 meses, a partir do 3º, o cabelo sente um pouquinho. Vocês vão ser orientados a partir do 2º mês de cirurgia, usar vitamina para o cabelo, suplementação adequada,
mas previamente eu acho que é desnecessário fazer uso de vitaminas. Sônia, aqui uma pergunta, ó. Já estou decidido a operar. Por que preciso passar com o psicólogo? Como é que é isso? Responde pra gente. Primeiro, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, falando mais uma vez sobre a cirurgia bariátrica, né? Bem, por que é importante a necessidade de passar com o psicólogo, né? Porque existem fatores psicológicos relacionados ao ganho de peso, porque sabemos também que no pós-operatório vão haver mudanças importantes e necessárias que esse paciente precisa promover e precisa lidar com o novo, lidar com a nova imagem, lidar com os seus relacionamentos, que também muitas vezes eles são modificados, lidar com o novo estilo de vida. Então, a psicologia, ela entra com essa importância de trazer, né, essa compreensão do paciente sobre o tratamento cirúrgico, se a gente puder falar de uma forma geral, né, para que traga à luz, né, do conhecimento do paciente que a cirurgia, ela não é o fim, ela é o começo, né? A gente sempre fala isso, né? A cirurgia é o começo de tudo e que ele precisa se preparar para entender sobre essas mudanças, sobre qual vai ser a parte dele nesse processo. Um outro ponto importante que a gente avalia é: será que esse paciente está num bom momento? É uma pergunta que a gente sempre faz, né? Esse bom momento é um bom momento mesmo de vida, um bom momento psicológico, onde, de repente, o paciente está passando por situações estressoras, pressões no trabalho, conflitos, talvez, de casal, familiar, e isso acaba trazendo uma descompensação emocional. Então, nós sabemos os riscos, né, que podem ocorrer quando esse paciente ele não está nesse equilíbrio emocional, ele está descompensado. Então, a importância para tudo isso aí, muito mais, né? Resumidamente é isso. Legal. Boa, Sônia. Ó, tem umas perguntas aqui. Tati Carrilho, a pessoa fica com o intestino solto após o bypass? Normalmente não, tá? Então, uma ou outra pode soltar um pouquinho, mas normalmente não muda o ritmo intestinal. A Gabi perguntou, remédios do HIV no pós-operatório, como tomar? Se a pessoa tem o HIV positivo, e na realidade a gente pede uma avaliação do infecto, ver se está no momento bom isso. Há alguns casos que a gente teve que foi liberado e o infecto achou que era interessante a cirurgia, a gente dá preferência para o sleeve, que mexe menos na absorção. E no pós-operatório inicial, tudo que é comprimido pequeno ou gotas pode engolir, o que for grande você vai triturar, tá? Mas não vai interromper a maioria dos medicamentos ali. Então, pode continuar com os medicamentos, tá? Doutor, Doutor, desculpa. Eu vou só acrescentar uma coisa interessante em relação aos pacientes portadores de HIV e que, enfim, gostariam de fazer a cirurgia bariátrica, né? O que nós sabemos hoje é que o tratamento do HIV, ele é tão bom para os pacientes, né? Faz o paciente viver por tanto e tanto tempo, que hoje em dia, o que faz o paciente portador de HIV morrer não é mais, normalmente, a AIDS doença, né? E sim, é a doença cardiovascular grave, é o infarto, é o derrame, que às vezes esse paciente pode ter ao longo da vida dele. Então, ele fazer a bariátrica vai ser muito bom para ele. Então, muitos pacientes, às vezes, que fazem tratamento para HIV, eles ficam, às vezes, receosos, achando que não podem fazer a bariátrica. Pelo contrário, porque esses pacientes têm triglicérides, colesterol alto por conta da doença, e a cirurgia ajuda muito a esse paciente não ter um evento cardiovascular ao longo da vida. Só para deixar isso daí, porque é uma curiosidade bacana para as pessoas saberem. Sem dúvida. Se está estabilizado, né, da parte do HIV, está bem controladinho, é como qualquer outra doença. Então, a cirurgia bariátrica em si, para quem tem obesidade moderada ou avançada, ela é muito importante, né? É um marco na vida da pessoa. Uma pergunta para você, Karina, aqui, ó. A Fabiola Rosa aqui, paciente nossa aqui. Posso fazer de novo a cirurgia? Acho que ela operou e quer fazer de novo. Deve ter engordado um pouquinho, né? Vamos ver. Faz tempo que eu não a vejo, mas ela estava magrinha da última vez. Mas, bom, e aí? Dá para fazer de novo? Bypass gástrico ou não? Bem, essa paciente em especial, a Fabiola, ela fez bypass, né? Cirurgia do bypass, dá para fazer uma cirurgia revisional em cima de bypass? A Fabiola é uma paciente conhecida por nós, ela foi operada por nós, então a gente sabe como a gente costuma fazer o padrão do bypass, né, com o estômago pequenininho, o desvio intestinal padrão, que a gente costuma fazer 1 metro e tudo mais. Se o paciente nos procura pensando numa cirurgia revisional de um bypass,
que operou em outro serviço ou que fez uma cirurgia aberta naquela época que não existia cirurgia por vídeo, a gente pode até pensar em relação a uma câmara gástrica muito grande para tentar diminuir e ajudar esse paciente. Agora, os pacientes que já têm um estômago pequenininho, já têm o desvio intestinal ocasionado pelo bypass, a gente aumentar o desvio ou coisas do tipo, acabam ajudando esse paciente no reganho de peso muito pouco. Então, o que acabamos fazendo nos pacientes com reganho de peso pós-bypass, primeiramente, é o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que está todo mundo aqui, sabe muito bem como esse é o fator fundamental para o tratamento da obesidade. E também métodos endoscópicos, né, como o laser de argônio, enfim. Mas cirurgia revisional para bypass, ela acaba não tendo muito efeito em relação ao tratamento do reganho. Mesmo, né? Então, quando fez sleeve, dá para transformar numa cirurgia de bypass, que é uma cirurgia boa. Mas para quem fez bypass, as próximas cirurgias seriam aquelas que desviam o intestino, da diarreia, da gastrite, então geralmente não vale a pena. Como a Karina falou aí, qual é voltar para a equipe, dieta, atividade física, alguns medicamentos podem ajudar, depois o plasma de argônio, Respiron, tá? Teve uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo antes da cirurgia tenho de fazer o Respiron? E por que é tão difícil avançar no Respiron? Explica para o pessoal o que é o Respiron e como é que é isso. Bom, o Respiron, ele é o grande vilão aí, né, dos nossos encontros. O Respiron, na verdade, ele é um exercitador, né, que vai trabalhar a musculatura, o pulmão, fortalecendo através do nível de resistência, né? E assim, não existe uma dificuldade, o que existe, na verdade, é que o paciente, ele precisa ter disciplina, né? Então, ele precisa fazer de acordo com o que é orientado. Assim como qualquer músculo que é trabalhado durante um exercício numa academia, um bíceps, um tríceps, que seja, quando você dá o estímulo, ele responde. Quando você para de exercitar, se perde. Então, é preciso fazer o exercício de forma contínua, né? Conforme orientado durante a consulta. Então, e esse avanço, ele é gradual, tá? Então, se tiver qualquer dúvida, se estiver encontrando qualquer dificuldade, entre em contato comigo para que eu possa reorientar e ver aonde está o erro, tá certo? Teve uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo para fazer a cirurgia para remover pele, a plástica? O Willa falou, depois de estabilizar o peso, 1 a 2 anos, né? E uma pergunta para a Cíntia. Cíntia, a Janaína Pereira perguntou para você. Doutora, me alimento muito rápido. E depois da cirurgia? Teria que comer mais devagar, né? Ou como é que é isso? Ô, Janaína, eu acho que se você já sabe disso, começar a treinar a mastigação é importante desde já, porque no fundo nós não somos treinados para mastigar, né? Quando a gente é criança, a mãe fala, come logo, termina logo essa comida. Depois a gente vai para o ritmo de escola, trabalho, então assim, por mais que a gente não tenha nada para fazer, a gente tende a comer mais rápido. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Quando vai para a cirurgia, seja sleeve ou seja bypass, esse estômago vai ficar muito pequenininho. Então, o comer devagar e o mastigar bem vai fazer toda a diferença na sua adaptação com a alimentação novamente. Então, dicas para você começar hoje. Isso sim vale super a pena. Quanto tempo você está levando para comer? Se são 10 minutos para almoçar, começar a demorar 15. Qual é a consistência que eu estou engolindo esse alimento? Então, se está em pedacinho, vou mastigar mais, porque eu já vou fazer a cirurgia, então minha cabeça já vai trabalhando isso. E uma outra dica que vale a pena, usar o garfo de sobremesa. Ele é menor, você vai colocar menos comida na boca, então você já vai se incentivar a comer um pouco mais devagar e treinando isso para ter um pós-operatório mais tranquilo. Todo mundo reclama, é ruim, mas todo mundo dá conta, né? Dá conta, vai dar, dá para fazer. Sônia, você viu aí da dieta líquida no começo, é difícil, né? Então, teve uma pergunta aqui, ó. Como fazer para aliviar a ansiedade e vontade de comer na fase da dieta líquida? Como é que o paciente, quem operou, trabalha com isso? Essa ansiedade, essa vontade de comer? Porque fome, a gente sabe que a cirurgia, ela tem um efeito hormonal, aumento do GLP-1, diminui muito a fome, não tem fome, mas vontade de comer está ali presente, né? Depois essa pergunta para mim foi isso mesmo? Foi, Sônia, e para você. Ansiedade, né? Ansiedade é para você. Falhou um pouquinho, tá? Ah, falhou? Ansiedade, o pessoal fica aquela ansiedade no começo por causa da dieta líquida,
Como é que o pessoal controla a vontade de comer e a ansiedade, Sônia? Bom, aí a gente sempre conversa isso com o paciente no pós-imediato, né? Que é a parte mais difícil, né? A parte mais complicada, a primeira semana, principalmente, o paciente confunde muito fome com vontade de comer, né? Que é diferente. Então, a primeira coisa que nós falamos bastante é: você não tem fome. Antes de eu falar, eu pergunto para o paciente: você sente fome ou vontade? Então, ele mesmo identifica: é vontade. Realmente, fome eu não sinto. Então, nós vamos usar algumas estratégias, né? Para poder driblar essa ansiedade aí, que na verdade é uma vontade. E a vontade, o desejo de comer, é algo realmente totalmente normal. O paciente fica assustado, achando: poxa, eu estou sentindo fome. Quando ele entende que não é isso, que é vontade, então isso pode se acalmar. Então, assim, eu costumo falar muito: se você está muito nas redes sociais, assistindo televisão, ou no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, a gente vê comida o dia inteiro, né? Então, eu digo a ele: olha, procura por uns tempos aí, diminuir um pouco, né? Usar o seu tempo. Geralmente o paciente está naqueles 15 dias ou 10 dias de afastamento no pós. Então, eu sempre digo a ele: olha as suas gavetas, né? Dá uma olhada no que você tem lá, aproveita esse momento útil para você se encontrar, para você se entender melhor consigo mesmo. Vai dar uma volta quando vem essa vontade, porque agora ele já sabe que não é fome. Então, a ansiedade ela já diminui, né? Então, ele já começa a compreender até que é normal, porque muitas vezes vem aquele disparo, aquele desespero, achando: nossa senhora, acho que eu não vou aguentar. E ele acaba aguentando, sim. A gente vai usando estratégias, respiração, fazer meditação, fazer coisas que gosta. Tem um leque de possibilidades aí para ele poder distrair essa mente para atravessar esse primeiro período que é difícil. Saber que vai passar, eu acho que é uma coisa importante também. Muito bacana. Várias perguntas aqui, ó. Érica Alves, da Tati Stefanini e da Suelen, sobre reganho de peso, né? Então, fiz sleeve, quero emagrecer. Então, é aquilo que a gente comentou antes. A cirurgia é o melhor instrumento que a gente tem para eliminar peso, tá? Para quem tem obesidade moderada ou avançada. Mas precisa do paciente. É fundamental, né, aproveitar esse tempo da cirurgia que está sem fome, está com uma restrição, está com acompanhamento da equipe, que é mais intenso no primeiro ano, para reeducar o estilo de vida. A única coisa que vai manter a pessoa magra é uma dieta balanceada e atividade física sempre. A maioria consegue, 70%, 80% consegue, 20% a 30% acaba engordando um pouquinho, não engorda tudo, mas fica chateado. Então, quer dizer, é possível o reganho do peso. E aí, o que fazer? O que a gente comentou antes, né? Então, a equipe é fundamental, tratamento do remédio pode ajudar um pouquinho, se for sleeve, pode chegar a fazer uma revisão endoscópica ou transformar em bypass. Se for bypass, o plasma de argônio. Se a cirurgia foi bem feitinha, é isso que a gente tem que fazer. Eventualmente, sempre fazer os exames que nem a Karina falou, para ver se tem algum outro problema. Se tiver algum problema na cirurgia, aí sim, a cirurgia revisional. Karina, Juvial falou o seguinte: como identificar complicações como estenose e fístula? Primeiro vamos traduzir, né, essas duas palavras que ele perguntou. Primeiro, a palavra estenose. Estenose é um estreitamento pela passagem do nosso tubo digestivo, né? Então, nesse caso, a gente está falando do estômago. No caso do sleeve, é como se o tubo gástrico ficasse em alguma região mais estreita. No bypass, normalmente, as estenoses são na transição entre o estômago e o intestino. Agora, quando a gente sabe que um paciente está com estenose, normalmente, pessoal, é na evolução da dieta. Quando a dieta é líquida, aquela prescrita pela nossa nutricionista, o alimento, vocês imaginam, como um tubo, né? O líquido passa com facilidade. Agora, quando chega um alimento mais consistente, mais sólido, mais durinho, aí, realmente, aquela área que está mais estreita, o alimento não vai descer. E aí, por isso que é tão importante, né, pessoal, vocês terem o contato direto com o seu cirurgião. Aqui no caso aqui, né, da nossa equipe, realmente nossos pacientes têm esse link direto,
porque está tendo vômitos, entalos, não está se sentindo bem quando iniciou a dieta pastosa, ou enfim, ou a sólida, entre em contato com o seu cirurgião, porque a gente precisa entender se isso é uma falha da mastigação, se é porque não está mastigando bem o alimento, ou se é uma estenose, que são esses estreitamentos. Lembrando que o tratamento desses estreitamentos, dessas estenoses, normalmente é feito por endoscopia, que é bem tranquilo. Lá na clínica, a gente até, o Dr. José Rubens que cuida dessa parte, né, doutora, a parte das endoscopias, esses tratamentos endoscópicos, e é feito em regime ambulatorial, não precisa nem de internação e tudo mais, costuma ser um tratamento bem tranquilo. Agora, em relação às fístulas, fístula, o que seria? A fístula é um extravasamento pela linha de grampo, é naquele processo de cicatrização da cirurgia. Normalmente ocorre nos primeiros dias. Para vocês terem uma ideia, o pico da fístula no bypass ocorre entre o 3º e o 5º dia, e do sleeve pode alcançar aí até o 10º dia. Ao contrário da estenose, as complicações da fístula podem ser muito mais graves. Graças a Deus, elas são muito raras também. Porém, quando elas acontecem, a gente tem que agir bem rápido para tentar diminuir a gravidade do processo. Então, mais uma coisa, tão importante a gente ter um contato aí com o cirurgião que está operando vocês. Por quê? Pacientes que vão para casa depois da bariátrica, começou a não se sentir bem, com desconforto, normalmente acaba tendo dor abdominal, taquicardia, febre, não está se sentindo bem. Eu tenho até um mantra que eu falo muito para o paciente, que são as dicas dos primeiros dias, que é, primeiro, tá com dor, tome o remédio. O remédio que eu digo, pessoal, é analgésico simples, dipirona, Tilenol. Não melhorou, toma o Nisolid, que é um anti-inflamatório que a gente dá. Não melhorou, me ligue, ou ligue para o Dr. José Rubens, ligue para o seu cirurgião, eu quero entender o que está acontecendo. Porque cirurgia bariátrica, o paciente melhora muito de um dia para o outro, é a olhos vistos. Se eu estou melhorando, o time está ganhando. A chance desse paciente não estar se sentindo bem, doutora, estou com uma dor nova, que não está melhorando com a medicação, estou com o coração me sentindo, batendo muito forte, teve febre, coisas desse tipo, liguem para o seu médico, liguem para o cirurgião, que pode se pensar na possibilidade de uma fístula. Então, esses são os tratamentos, são bem diferentes da estenose e da fístula gástrica. Realmente, o que a Karina falou é muito importante. O paciente tem que estar cada dia melhor. Se não tiver, se surgir qualquer sintoma, ligar, entrar em contato, tá? É raro ter algum problema. Você vê, o risco da cirurgia hoje é 0,12%, é igual o risco de uma cesárea, de uma cirurgia de vesícula. A cirurgia é uma coisa muito bem padronizada com risco baixo, mas pode acontecer. E, geralmente, quando acontece, é na primeira semana. Então, tem que ficar ligado ali, pelo menos nas complicações mais importantes que a Karina falou, da fístula, né? Uma outra complicação que é raro, mas pode acontecer, é trombose nas pernas e embolia pulmonar. Como é que a gente... Olha, a gente não tem tido isso faz muitos anos, sei lá, 5, 10 anos aí, que a gente não tem esse problema porque a gente previne. Willa, como é que a gente previne trombose e embolia pulmonar? Você que cuida mais dessa parte aí. Conta para nós. Bom, a trombose, né, a gente atua na prevenção fazendo uso da meia elástica. Então, o paciente ele adquire uma semana antes da cirurgia, certo? Durante todo o período cirúrgico e por aproximadamente 20, 30 dias o paciente vai fazer uso. Durante a cirurgia também tem lá o compressor intermitente, né, que é um massageador, fazendo lá um movimento para poder manter circulação ativa. Tem aí o anticoagulante, prescrito pelos cirurgiões, e a deambulação precoce, né, que eu falo, foi para o quarto, acordou, tá bem, levanta, bora caminhar, né, e a questão dos exercícios respiratórios, né, fundamentais aí para manter esse pulmão bom, fortalecido, expandindo, para garantir aí um suporte melhor caso aconteça qualquer intercorrência. Como eu falei, prevenindo dessa maneira, a gente não tem tido complicação. Cintia, preciso mesmo usar suplemento proteico? E as vitaminas? Devem ser usadas para sempre ou não? Como é que é isso? Bom, vamos lá. Primeiro do suplemento proteico, que é sempre a briga da gente. Sim, é muito importante, fundamental usar o suplemento de proteína, porque vocês estão passando por uma dieta extremamente restritiva e uma perda de peso muito acelerada. E as fontes proteicas são fundamentais para toda a nossa parte estrutural.
Então, para os ossos, para massa muscular, para pele, para cabelo e para unha. Então, via alimentar, fica muito difícil o paciente conseguir chegar às necessidades que ele precisa. Por isso é super importante usar o suplemento proteico, tá? Desde a alta hospitalar, e eu falo que ele tem que ser amigo de vocês por pelo menos aí nos primeiros 6 meses a 1 ano de cirurgia. Então, durante o processo de emagrecimento, o uso do whey é muito importante. Com atividade física, também acaba tendo a função importante para ajudar na recuperação e no ganho da massa magra. Então, tem que usar o whey, tem que revezar sabor para tentar encaixar aí no dia a dia, mas não deve ficar sem. Quanto ao suplemento de proteína, suplemento de vitaminas. As vitaminas a gente já começa no pós-operatório, desde a alta hospitalar também, com as vitaminas que são mastigáveis. Depois do segundo momento, a gente passa para as vitaminas de cápsula. E o que a gente fala? O paciente de bypass, que é aquele que tem o desviozinho intestinal, tem que usar um multivitamínico para o resto da vida. E isso já está super descrito na literatura. Os pacientes de sleeve, até a doutora Karina, quando mostrou o vídeo, comentou sobre isso. Por não mexer na parte do intestino, a gente orienta hoje por pelo menos 2 anos. Por que nesses 2 anos tem que usar vitamina? Porque está comendo menos, está emagrecendo mais. Então, tem que fazer a reposição. Depois dos 2 anos no sleeve, a gente avalia de acordo com a alimentação e os exames se há necessidade de continuar ou não. Lembrando que vitamina não faz mal, né? A gente hoje, ou para o cabelo, ou para a pele, ou para isso, já tomam polivitamínicos. Esses polivitamínicos que a gente toma pós-cirurgia, sempre materna, são esses polivitamínicos, na maioria das vezes, né? Normais, tem alguns mais específicos, mas não muda muito. Sônia, que importância? Família, né? Então, teve uma pergunta aqui, ó. A psicóloga quer que eu leve meu marido na consulta, ele não me apoia, por que ele precisa passar comigo se sou eu que vou operar? A importância da família, conta para nós. É comum aparecer paciente com essa indagação, né? Nesse caso aqui dessa paciente que mandou essa pergunta, creio eu, né, que foi pedido para que ela leve esse marido no acompanhar, no apoio, porque realmente é importante, talvez pela necessidade desse marido compreender sobre a cirurgia. A importância da família, ela entra exatamente nesse ponto, né? Nós precisamos de ter redes de apoio para que esse paciente ele tenha força, ele tenha suporte para poder lidar com tantas transformações que vão acontecer, já começam, na verdade, no pré-operatório. Então, quando a gente pede para um familiar participar, é pela necessidade mesmo. Digamos que seja um trabalho conjunto e que vai trazer um resultado muito satisfatório, né? Esse paciente ele vai ter mais força. Quando o familiar ele não entende sobre a cirurgia, ou muitas vezes ele acha que é bobagem, a gente ouve muito isso, não precisa operar, né? Você pode conseguir emagrecer de outro jeito. Então, não existe compreensão nenhuma sobre o tratamento cirúrgico, né? Então, normalmente a família pode achar que é mais uma estética que esse paciente vai fazer, e não é. É um tratamento muito sério e que quanto mais ele tiver alguém de apoio ali do lado dele, menos difícil será esse pós-operatório, porque realmente os enfrentamentos eles vão aparecer em maior ou menor grau. Então a gente precisa mesmo de um apoio, né? A família ela é muito importante nesse sentido. Então nós todas, as 4 da equipe, nós temos essa conduta de sempre chamar, convidar algum familiar, independente até da idade, né, do paciente. Não é só porque é adolescente ou só porque tem algum problema. Normalmente nós convidamos para que esse familiar, essa família, participe desse processo, que vai ser muito importante e revolucionário também para a família, não só para esse paciente. Dá para fazer sem, mas se tiver o apoio da família, vai ser muito melhor, né? Vai ser bacana. Posso ter pedra na vesícula? Está relacionado com cirurgia bariátrica? Como é que é isso de pedra na vesícula? Na realidade, obesidade está relacionado com polimitíase ou pedra na vesícula. 30% dos obesos têm pedra na vesícula. É uma relação entre eles. E, se não tem, depois da cirurgia, o emagrecimento rápido, 30% pode ter também a pedrinha na vesícula. E se tiver, o que se faz, né? Essa pedrinha na vesícula, ela pode rolar, entupir o canal da vesícula, dar uma inflamação, entupir o canal da bile e a pessoa fica amarela, histérica, né? Ou até rolar, ela rola ali pertinho do pâncreas, pode dar uma pancreatite. Então, existe o risco de dar alguma complicação. O tratamento da pedra na vesícula é
uma cirurgia. Quando que opera? Se tem a pedrinha antes, opera junto com a obesidade? Se não está tendo dor, melhor não. Por quê? A cirurgia de obesidade tem um risco baixo, porque ela é rápida, né? Em torno de 1 hora hoje. Se você associa uma cirurgia da vesícula junto, vai levar 2 horas, aumenta o risco. O melhor é esperar e, depois que estiver magrinha, depois de estabilizar o peso de 1 ano e meio, operar a vesícula. Então, existe uma relação, sim, mas a maioria não tem. 70% não vai ter problemas com pedra na vesícula. Karina, estou gordinha ali e estou querendo engravidar também. O que eu faço primeiro? Faço a cirurgia bariátrica, emagreço, ou já aproveito, engravido antes, quando for emagrecer pós-parto, já faço a cirurgia bariátrica. O que eu faço primeiro? Bem, as dúvidas a respeito de gestação, fertilidade, né? As mulheres, elas têm muitas essas dúvidas quando elas pensam em fazer a bariátrica. Bem, o que os estudos já mostram, pessoal, é que, primeiramente, a gente sabe que a cirurgia bariátrica aumenta a fertilidade, tanto que nós sabemos que eu já tive até algumas pacientes que vieram fazer a cirurgia bariátrica por conta de infertilidade. O médico ginecologista não encontrou outra causa de infertilidade para elas, encaminharam elas para a cirurgia bariátrica. Elas realizaram a cirurgia, perderam peso e a partir daí elas conseguiram engravidar naturalmente. Isso é uma coisa muito bacana. Agora, estou com obesidade mórbida, estou pensando em ter um bebê, é melhor eu já engravidar e desinvestar em engravidar mais 20 quilos e depois eu opero, ou eu faço primeiro a cirurgia para depois ter o meu filho? Bem, eu acho que o importante é vocês terem um pensamento que o ideal é vocês fazerem a gestação de vocês com o peso ideal, né? Nós sabemos que quando a gente está mais obesa, nós aumentamos nosso risco de hipertensão na gravidez, diabetes gestacional, aumenta o risco do nosso filho ter obesidade ao longo da vida, ele também pode aumentar a resistência à insulina dele, ele pode ter quadros de hipoglicemia logo após o nascimento, enfim, várias coisas que podem acontecer quando a gente está mais obesa e acaba engravidando. Então, nós sabemos que, hoje em dia, o que os estudos mostram é que realmente está pensando em ter o bebê, o ideal é primeiro perca peso, seja com a cirurgia bariátrica, se for portadora de obesidade mórbida ou moderada com comorbidade, ou por algum outro método para poder depois ter o seu bebê. Porque a gente sabe que a partir daí a fertilidade vai ser muito melhor, então vai ser muito mais fácil você engravidar. E segundo, esse bebê vai vir com muito mais saúde. A magrinha primeiro, né? É uma boa. Cíntia, vou poder comer de tudo novamente depois ou não? Bom, vamos lá, a gente tem que falar isso com muita cautela, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a cirurgia bariátrica, ela proporciona um novo recomeço. Então, vocês vão para a cirurgia, vão passar por uma dieta líquida, depois vão ter a evolução da consistência até voltar para uma dieta geral, onde sim, todas as consistências e todos os alimentos estão de volta. Mas os hábitos antigos têm que ser revistos. Então pode comer de tudo, porém com moderação, com bom senso. Então pode comer doce, mas não todos os dias. O importante é aproveitar esse primeiro ano de cirurgia para criar realmente um bom hábito alimentar, com bastante proteína, verdura, legumes e frutas, ter seus momentos sociais, comendo algumas coisinhas diferentes, sim, com todo mundo, mas cuidar bem do dia a dia para conseguir emagrecer com saúde e não recidivar o peso depois. Eu acho que o que não pode comer depois é o que não pode comer agora, né? É igual, só vai ficar mais fácil fazer a coisa certa, né? Agora não podia, agora tem que fazer essa dieta que a Cíntia falou agora também, antes de operar. Depois vai ficar mais fácil, eu acho. Mais fácil. Depois é mais fácil, com certeza. Né? Sônia, teve uma pergunta aqui. Se eu passar com psicólogo no pós-operatório? Sim, é muito importante passar no sentido de fazer um acompanhamento, né? Tem muitos pacientes, inclusive, que confundem acompanhamento com terapia. Então, eu gosto sempre de frisar isso. Depois de um certo tempo aí trabalhando com a equipe e com a obesidade, a gente precisa distinguir uma coisa da outra, né? Esse acompanhamento, ele é bem esporádico, né? Então, nós temos aí um protocolo na equipe e todos nós seguimos. O paciente, ele opera, depois passa com a gente com 15 dias, depois a cada 3 meses no primeiro ano e a partir do segundo ano, a cada 6 meses. Então, é pouco, né? Mas é o mínimo necessário para que esse paciente tenha um acompanhamento para a gente poder dar apoio, né, e acompanhar todas essas mudanças bruscas, principalmente
inicialmente no pós-imediato, onde esse paciente ele vai emagrecer bastante, então ele vai ter mudanças muito grandes, inclusive no corpo, né? Então, o paciente quando vem com 15 dias, ele já vem com o rosto já diferente, né? A gente fala, nossa, 15 dias, né? E olha, já está aparecendo no meu pescoço. Então, nós vamos também trabalhar a consciência corporal desse paciente, começando lá no comecinho, vamos olhar para esse corpo, vamos ter consciência que existe um corpo físico aí, e existe também um corpo mental, que estão juntos aí, definindo essa nova trajetória. Então, é muito importante esse acompanhamento, até peguei o gancho da Cíntia, anotei aqui, hábitos antigos, ela acabou de falar, palavras-chave. Por quê? Esse paciente vai precisar largar esses hábitos e vai precisar aprender novos hábitos. E vamos lá, né? Vamos pensar junto, né? Eu sempre faço essa pergunta, tá, já que eu sei tanto, tem tanta informação hoje que nós mais temos é informação, não é mesmo? Então, por que eu não consigo mudar? Porque eu preciso mudar por dentro. Então, é um trabalho conjunto de equipe, cirurgião, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, todos juntos nesse processo de mudanças. Porque é uma mudança que vai precisar acontecer de dentro para fora. E nesse momento é que entra a psicologia, a importância de um psicólogo, por exemplo. O paciente vem no primeiro, segundo mês, já com pensamento de dieta, não é mesmo, Cíntia? A gente fala muito sobre isso. A gente manda recadinho uma para outra, no sentido de dar suporte para esse paciente, né? Ele já vem com pensamento de, não posso engordar, mas peraí. Aí eu falo, peraí, como assim? Você está no primeiro, segundo mês, terceiro mês, você está emagrecendo. Então, nós vamos dizer, calma, relaxa, sabe? Solta todas essas defesas, aí ele dá um passinho para trás e ele acorda novamente que ele está no caminho certo. Então, é muito importante, realmente, esse acompanhamento de pós-psicológico faz diferença. Sem dúvida. Precisa mudar a cabeça, né? Senão não vai adiantar. O corpo vai se adaptar e precisa continuar direitinho. E lá, uma pergunta aqui, ó. Musculação é importante? E quando eu devo começar? A musculação, ela é fundamental, né? Porque, na verdade, a gente precisa pensar que nesses 3 primeiros meses pós-cirurgia vai acontecer um emagrecimento muito rápido. E, com isso, existe aí uma perda de massa muscular muito importante. Portanto, o exercício físico, ele inicia, né, a partir de 30 dias, mais ou menos, de operado, dependendo da condição de cada um, né, em relação à adaptação da alimentação, se está apresentando quadro de fraqueza ou não, tá? Mas, basicamente, com 30 dias já se inicia. E a musculação, ela é o carro-chefe, né? E depois, nos próximos retornos, a gente vai definir, né, se a gente pode mudar o treino baseado naquilo que ele apresentar durante o processo de emagrecimento. Mas bora lá, pensar que musculação, ela é fundamental. Importante, né? O músculo, ele gasta energia. Então, fica mais fácil manter o peso mesmo. Teve uma pergunta aqui, o que é melhor, balão ou cirurgia? As duas coisas, elas são diferentes, né? Elas não competem entre si. O balão é uma prótese de silicone colocada por endoscopia, que pode ficar 6 meses a 1 ano, para perder 10 a 15%, 10 a 15 quilos. E a cirurgia, né, o bypass, como sabe, é para eliminar em torno de 30 a 40%, então 30 a 40 quilos para a maioria das pessoas. Então, eles não competem, não tem um que é melhor. Depende do peso que a pessoa está. Karina, teve uma pergunta aqui. O que é dumping para você? Vamos lá. O dumping é um processo que pode acontecer, normalmente acontece pós-bypass e não pós-sleeve. Lembrando que não é uma complicação, tá, pessoal? O dumping é um evento que pode acontecer pós-bypass, que acontece na minoria dos pacientes, tá? O que é o dumping? Então, eu vou tentar explicar. Quando a gente come algum alimento muito açucarado, normalmente é isso, tá? Ou muito doce, ou muito gorduroso. Eu vou dar um exemplo clássico, que seria sorvete de creme, como é que chama? Caldo de cana, né? Então, alimentos que são muito doces ou muito gordurosos. Você está, às vezes, de jejum e vai tomar esse alimento muito doce. O que vai acontecer? Vai chegar muito rapidamente uma carga muito grande de açúcar lá na parte de baixo do seu intestino, por conta do desvio, lembra? Lembra que a gente tem 1 metro de desvio do intestino? Então, vai chegar aquele açúcar muito rápido lá embaixo.
O nosso pâncreas, ele faz a absorção desse açúcar, lembra? Nós produzimos insulina e essa insulina faz a absorção da nossa glicose. Quando chega uma glicose muito rápido dentro da gente, o nosso pâncreas vai produzir muita insulina. A partir daí, o que vai acontecer? Primeiro, nós podemos ter, alguns pacientes podem ter, pessoal, sintomas variados, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Pode ser sintomas mais frustros, que é, doutora, eu tenho uma moleza, um soninho, eu tenho que ficar quietinha, durmo um pouquinho, acorda, passou. Ou eu tenho outros pacientes que já me relataram quadros de taquicardia, sudorese, uma angústia, tremedeira. Normalmente, pessoal, esses quadros são quadros muito rápidos, em 15, 20 minutos melhora. E o que também pode acontecer são hipoglicemias também. Por quê? Porque a insulina, ela vem com tanta força para absorver toda aquela glicemia, que é muita insulina, então absorve muito, e aí o paciente pode ter uma hipoglicemia reativa depois. Eu só gostaria de deixar um lembrete a respeito do dumping, eu tenho pacientes que, quando vão fazer a bariátrica, falam que um dos medos deles é em relação ao dumping. O que eu tenho para dar de dica é não tenham medo, porque ninguém morre de dumping, ninguém tem grandes complicações por conta de dumping. Dumping acontece na minoria dos pacientes, não na maioria, e são sintomas transitórios. E normalmente quem tem dumping sabe lidar muito bem com eles, tá? Então sabe que tem que ficar mais quietinho ou mais quietinha por alguns 10 ou 15 minutos, mas depois logo passa. Melhor maneira de tratar dumping é conversar com a nutricionista. Normalmente é isso, pessoal. Conversando com a Nutri, a gente consegue entender quais são os alimentos que mais predispõem a dumping. Então, tem esses alertas, né? Então, a gente saber o que é melhor a gente comer, o horário que comer, para não poder ter dumping para pacientes que costumam ter esses eventos. Acho que, resumidamente, é isso aí. Perfeito, cara. Dumping pode ser até que seja bom, né? Comeu doce, passou mal, comeu gordura, passou mal, daí evita, né? Eu tive uma paciente uma vez que ela falou, doutor, puxa vida, eu não tenho mais dumping, e agora? O que vai fazer? Vou engordar? Né? Então, porque às vezes passa isso com o tempo, existe durante um tempo e passa. Né? Então, o dumping tem esse ponto também. Cíntia, veio uma pergunta aqui no Instagram, então eu vou pedir, olha, agora estão faltando aqui 4 minutinhos, né? Então, pedir para cada um de vocês dar uma dica. A Cíntia responde essa pergunta e depois vê se você quer dar alguma dica da sua área aí para o pessoal. E depois a gente vai passar para todo mundo também, para essa dica final aí. Estamos terminando a live, né? Você vê que passa rápido, 1 hora, nossa, é muito rápido, né? Puxa vida. Cíntia, veio aqui, a Ninha perguntou, me fala alguma coisa sobre o jejum intermitente, se funciona ou não, ou como é que é. E teve uma do seu Instagram também, e ela perguntou, tomo tamoxifeno e sinto muita fome, pode ser por conta dele? Eu não sei se o tamoxifeno acaba dando muita fome, não sei, Cíntia, você sabe disso aí? Não sei também, doutor. Não muda. Bom, todo mundo tem fome hoje em dia, né? Então é difícil. Depois que operou, tem menos, né? Então, e o que a gente vê, toma tamoxifeno é um remédio para câncer de mama. A gente vê que o câncer de mama está relacionado com a obesidade. A gente recebe pacientes que operaram de câncer de mama e estão acima do peso para operar para evitar a recidiva. Então, isso com o tamoxifeno. Conta sobre o jejum intermitente e depois, na sequência, já vê se você tem alguma dica para dar para o pessoal da sua área. Bom, o jejum intermitente é uma das estratégias que a gente tem para tentar o emagrecimento, como uma dieta low carb, como qualquer outro tipo de dieta. Ele pode ser uma estratégia interessante num paciente que não seja operado. Eu acho que paciente de cirurgia não deve fazer o jejum intermitente por alguns motivos. Primeiro que, na teoria, ele já come pouco. Segundo que ele tem mais chance de ter a hipoglicemia, como a doutora Karina comentou. Então, o paciente que tem um sleeve ou que tem um bypass, que queira fazer jejum intermitente, acho que tem que tomar muito cuidado para não entrar em hipoglicemia. E também para não ter perda de massa muscular, porque como o jejum pede 8, 12 horas sem comer nada, e quando for comer, vai comer muito pouco, isso tem que tomar bastante cuidado num paciente pós-cirúrgico. Num paciente que não é operado, tem que ter uma boa estratégia nutricional para também não ter nenhuma deficiência durante esse processo de emagrecimento. Então, é uma estratégia de emagrecimento que tem que ser muito bem acompanhada e caso a caso, porque tem gente que não se adapta a ele. Recados, então, para terminar aqui minha participação. Eu acho que todo mundo que está aqui vendo a nossa live está pensando em fazer cirurgia ou já fez.
é sempre importante estar em acompanhamento. A cirurgia, eu sempre falo que a cirurgia é o primeiro passo. A partir do momento que vocês se recuperam do ato cirúrgico, é onde toda a vida de vocês vai mudar, tanto da parte alimentar, psicológica, atividade física, e aproveitar esse primeiro ano de cirurgia, essa janela de emagrecimento, para criar bons hábitos e ter um sucesso maior com a cirurgia, com emagrecimento, com saúde e manutenção de peso depois. Legal. Sônia, então, um recado final aí. Teve uma pergunta aqui que perguntaram do espaço Organizamente, parece que seu consultório, então teve uma pergunta sobre isso. Mas um recado final para o pessoal e fala para nós desse Organizamente. Você quer que eu fale do espaço Organizamente? Alguém perguntou aqui na live. Tá. O Espaço Organizamente é o nome do meu trabalho, do meu consultório. A página, então, né? Isso, é o nome da minha página, isso. Então, quem quiser me acompanhar, @Espaco Organizamente, sem o C cedilha, né? Então, é isso. Obrigada. E dá um recado final para o pessoal aí, que conselho que você dá para eles da sua parte aí, para quem vai fazer, para quem está acompanhando a gente? Bem, o conselho que eu quero deixar aqui hoje, primeiro eu quero agradecer aí a presença de todos, agradecer por estar com vocês, sempre é muito, muito, muito gostoso estar com vocês falando sobre esse assunto. E lembrar que é muito importante você cuidar da sua saúde mental, você que está pensando em operar ou você que já operou. Por quê? Porque a saúde mental ela anda de mãos dadas com a saúde física. Não adianta você só buscar o emagrecimento se você não estiver com uma cabeça legal, se você não estiver se reinventando dentro desses conteúdos que você traz. Então, página nova, então tem que deixar a coisa antiga de lado e renovar tudo para realmente ter forças para mudar. Redes de apoio, tá? Muito importante. Mantenha a sua rede de apoio, família. Nós temos, além do acompanhamento psicológico pós-operatório, um recadinho legal. O grupo de apoio psicológico ao paciente operado e família continua de vento em popa há 15 anos, já funcionando na clínica, é gratuita para você que operou, é para você também que quer operar e tem dúvidas, quer saber mais, vem participar com a gente. É uma vez por mês, recadinho rápido, 23 de maio, às 19h30, é o nosso próximo encontro, espero vocês. Obrigada, viu? Opa, ótimo. Willa, dá um conselho para o pessoal aí, finalize e se despede. Bom, minha palavrinha final é que os pacientes, eles tenham sempre em mente que a bariátrica ela é uma ferramenta poderosa que possibilita chegar no objetivo que é um corpo feliz e uma vida saudável, né? Mas que a manutenção de tudo isso depende única e exclusivamente de vocês. Então, bora fazer o certo. Isso, boa, Willa. Karina, palavra final, sugestão? Eu vou deixar uma palavra-chave aqui para os meus pacientes e para os pacientes que ainda poderão vir a ser nossos, que é a coragem, né? Coragem de poder transformar a própria vida, coragem em fazer a cirurgia, coragem em trazer um novo estilo de vida, uma nova alimentação, novos sonhos. Para tudo isso a gente precisa de coragem mesmo. E a gente está aqui para poder ajudar vocês nessa nova transformação. Então, queria deixar esse lembrete que na vida a gente tem que ter bastante coragem. Boa, Karina. Para terminar ali, né? Então, é que não é fácil, né? Então, tomar decisão, né? De ir para uma cirurgia. O procedimento em si, embora seja prático, seja muito padronizado, ir para uma cirurgia, depois a dieta líquida, 1-2 meses ali de adaptação. Então, é um passo. O que a gente costuma ver? A gente está do lado de cá, na nossa equipe, praticamente todo mundo, tirando aquele primeira semana, segunda semana, quem vem para o segundo mês, terceiro mês, que já está com a dieta normal, já emagreceu 15, 20 quilos, ouvimos muito assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi um passo que eu dei, que foi muito importante, faria de novo. Então, saber que tem isso para frente. E o mais importante para ter tranquilidade, para esse caminho ser de uma maneira confortável, é a informação. E isso que a gente está tendo aqui agora, que essa live aqui tira dúvidas, a informação é fundamental. Isso que eu acho que ajuda a coisa ir da melhor maneira possível. Queria agradecer a todos aí, né? Então, um abraço a todos, obrigado
pela participação aí, pelas perguntas. Estamos à disposição. Um abraço aí, né? Vamos dar um tchau geral aí. E até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Marcelana. pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.